primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Joia. Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Deus a todos vocês. Amém? Queridos, eu quero dizer que para nós aqui é uma alegria. As palavras do reverendo Luiz Ronilson, ela vem de um coração sincero, eu creio nisso, mas muita bondade dele também. O que nós somos conservos desse homem de Deus, que de fato tivemos o privilégio de conhecê-lo quando ele estava chegando a essa igreja. A primeira reunião do presbitério nossa foi na vinda do Luiz Ronilson aqui para a igreja. Naquele momento, que não preciso dizer, vocês sabem, tanta dureza para a igreja, o momento que estava vivendo, mas como Deus fez uma obra maravilhosa, como essa igreja tem crescido. E eu estive aqui há 2 anos atrás, praticamente, e hoje o pastor foi mostrar algumas coisas que não tinham ainda, e eu disse: rapaz, tem coisa demais aqui, que bênção. Estou feliz demais em poder ter encontrado a igreja tão revigorada, tão animada no Senhor. Os casais, quando me disseram 54 casais inscritos, eu disse: que bênção, bênção. Porque hoje uma das coisas que nós encontramos na vida de maior dificuldade, ou que muitas vezes a sociedade tem tentado de alguma forma manipular, é a família, é o casamento. E manipular de um lado assim, ou em algumas áreas que parece ser muito boa ou agradável. Eu compartilhava com a nossa comunidade no domingo passado, irmã Noemi, que quando eu fui me casar, e para que você já saiba, já vou contar isso, a minha esposa está comigo, eu sou o segundo esposo dela. Ela teve um primeiro relacionamento e teve 2 filhos, que são meus filhos hoje, são meus filhos, e infelizmente não deu certo aquele casamento, por força de algumas circunstâncias. Permitam-me não ter que entrar em detalhes, mas assim, foi muito doloroso para ela, para a família, aquele momento. E nós estávamos ali juntos na mesma igreja, e depois de um tempo nós começamos a namorar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que para que nós casássemos, ela teve que entrar primeiro com um processo chamado desquite. Quem sabe aqui o que é desquite, levante a mão, por favor. Os mais novos não sabem nem o que é isso, né? E depois de 1 ano, era um tempo que a própria justiça estabelecia para que o casal repensasse algumas coisas. Será que nesse período de 1 ano eles não podem reconsiderar e de repente retomarem um relacionamento? E aí, depois disso, se não houvesse, se a dureza do coração ainda permanecesse, aí é mais 1 ano para que o divórcio saísse. Ou seja, 2 anos para que aquela pessoa que um dia foi casada, ela pudesse reconstituir uma outra família, a partir do princípio que a Bíblia nos ensina, quais são os motivos pelos quais pode-se ter um novo casamento. Então, eram 2 anos. Hoje em dia, é mais rápido divorciar do que casar. Porque para você casar, você precisa entrar com os papéis, e aí, a maioria que sabe o que é isso, e passa praticamente de 20 a 30 dias lá no cartório, para que haja um comunicado, para que as pessoas saibam, né? É algo público. Mas o divórcio não. Se você chega lá e diz: olha, nós entendemos que não existe mais condições, poucas semanas depois, se não houver uma briga judicial, poucas semanas depois você já está divorciado. Veja
o que parece ser algo, que houve uma evolução, que as coisas evoluíram, que foi melhor, talvez está facilitando cada vez mais a possibilidade das pessoas pensarem em um divórcio. E olha qual é a nossa temática. Vocês podem repetir comigo? Eu ainda... Parece que nós estamos indo na contramão do que o mundo está dizendo. Parece ou é certeza isso? Por que eu estou dizendo que parece? É porque o tema, ele leva na contramão do que o mundo está dizendo. Mas muitas vezes, e talvez você que esteja aqui, está passando por um momento tão difícil no seu casamento, que você não sabe se você continuaria dizendo sim. Ou só é lá em casa que eu tenho um problema? Vocês não têm problema aqui em Petrolina. Só lá em casa que eu tenho dificuldades. Só na minha casa que nós temos problemas de discussão entre marido e mulher. E nós chegamos a uma fase que os nossos filhos já foram embora de casa, reverendo. E agora nós estamos sós novamente. Parece que, agora vai ser tudo bom. Olha... Se você não estiver preparado para fortalecer o casamento nos momentos decisivos, talvez isso não seja tão bom. E agora, parece que retornou a nossa fase. Nós já estávamos há uns 4 anos morando só. Agora nós temos um filho que voltou para dentro de casa. Os irmãos aqui, alguns conhecem, o presbítero Arthur, com a esposa e a família, porque eles estão construindo no terreno acima da nossa casa. E aí nós fizemos um acerto, para você não pagar aluguel e investir mais aqui na casa, venha morar de novo conosco. Aí agora vieram 2 netos com eles. Então a casa assim é uma festa. Mas você está pensando que é tudo festa? Não. Porque nós vamos envelhecendo, né? Eu e minha esposa já estamos chegando à idade. Meus filhos dizem assim, daqui uns dias você vai dizer assim, eu agora posso estacionar em algumas vagas que é exclusiva. E aí os netos, meu amigo, eles estão com todo o pique, com todo o gás, e ele quer que o vovô vá correr bicicleta com ele. Ele quer que a vovó vá caminhar e correr, e ele não para. O Theo tem 3 anos, a Júlia tem 9 anos. E eles são a alegria da casa. E aí, nós precisamos fortalecer alguns laços, para que o casamento não tenha dificuldades. Porque senão nós vamos passar por momentos difíceis, e não vamos saber como agir. Então hoje, nessa primeira noite, eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre como fortalecermos de fato as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso casamento, para que possamos sim, continuar dizendo sim, mas fortalecendo com base em quê? A nossa estrutura familiar. Então é isso que eu quero falar com vocês. Amanhã, só para dar uma dica, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Efésios. E deixa eu dar uma palhinha aqui para vocês já irem matutando em casa hoje. Sabe qual é o grande problema que a igreja hoje tem encontrado ao se deparar com esse texto de Paulo, lá do 1º século depois de Cristo? É que, infelizmente, até a igreja, ela foi afetada pelo óculos do machismo e as lentes do feminismo. Então, quando nós olhamos para esse texto, mesmo que entendemos que somos homens e mulheres de Deus, muitas vezes a nossa mente está tão carregada daquilo que o machismo prega e daquilo que o feminismo prega, que nós não conseguimos ir para as nossas bases. Esse é um grande problema.
O homem muitas vezes não entende o que é ser o cabeça, porque ele está pensando naquilo que o mundo há um tempo para cá tem dito, por mais que seja inconsciente até, mas ele acha que ser o cabeça é ter apenas a última palavra, e é bíblico, mas ser cabeça não é apenas isso. E as mulheres, quando nós falamos em submissão, Jesus, essa palavra tem um peso muito grande, porque ela está carregada de conceitos ou preconceitos feministas. E aí, muitos lares, inclusive cristãos, estão passando por problemas por conta disso. Mas isso vai ficar para amanhã, para a gente conversar amanhã sobre isso, tá? Eu espero que alguns aqui não me conhecem ainda, né? É interessante que quando alguém vem pregar na sua igreja que você não conhece, às vezes fica aquele pensamento: como será a pregação desse pastor? Será que ele demora muito? Não se preocupe não passarei de 2 horas, tá? Prometo, 2 horas, né, Jonatas? Jonatas já me conhece, 2 horas é um tempo muito bom para mim. Estou brincando. Nós temos um tempo aí, sabemos que precisamos estar dentro dele e vai ser possível sim falarmos sobre isso. Mas eu quero dizer para você que, já que você se inscreveu, já que você veio aqui hoje, abra o seu coração, não para ouvir a palavra do pastor Silas Júnior, que está sendo pastor na 3ª Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, mas abra o seu coração, o seu lar, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite, a partir da palavra dele e da minha instrumentalidade. Então, meus irmãos, se nós fôssemos comparar o casamento hoje, a vida tecnológica, por exemplo, essa igreja aqui, eu sempre vi ela como uma igreja high-tech, é uma igreja bem tecnológica. A nossa igreja lá também está tentando acompanhar isso, viu? Tem uns meninos lá, uns adolescentes, meu amigo, eu nunca vi um negócio daquele, quanta habilidade, quanta que eles têm com essas coisas tecnológicas. Às vezes eu fico perdido, eu só tenho algumas redes sociais, eles têm muitas, eu nem sei. Às vezes eu vejo minha neta de 9 anos, ela vou, é assim que o senhor tem que fazer para postar no Instagram, faz assim. Aí eu faço: Júlia, como é que eu faço para botar uma musiquinha lá? Ela vai lá, 9 anos, sai pronto. O que é isso? Então, nós estamos vivendo num mundo muito tecnológico. Então, se eu fosse pensar na família como algo na tecnologia, nós poderíamos dizer que nós estamos precisando fazer um upgrade nas nossas famílias, nos nossos pensamentos. E você sabe, você que conhece computador, você que tem familiarização com internet, com celular, você sabe que para que um programa de fato ele rode de verdade, você precisa fazer o download dele completo. Ou não é assim? Eu vi que vocês usam um programa aqui, rapidinho eu estava ali com o meu irmão, ele estava colocando aqui para mim, eu vi que vocês usam o mesmo programa que nós usamos lá, para projeção. Se você não fizer o download dele completo, você não vai conseguir usar. Tem que ser completo. Aí lá você vai ter depois as opções de baixar músicas, de baixar várias versões da Bíblia, as músicas do Inário. Você consegue fazer tudo isso, mas primeiro você precisa fazer o download. E para nós, como uma maneira de continuarmos dizendo sim e fortalecer o nosso casamento, nós precisamos, nesses dias tão cruéis, que a sociedade, que o formato que o mundo tem
causado em nossas vidas, tem sido de impacto, que as nossas vidas, ou o HD da nossa família, fica muito carregado. E aí nós precisamos fazer um upgrade, melhorar o desempenho. Agora veja, pensando em família, eu não estou dizendo que você tem que trocar de máquina, trocar de esposo ou de esposa. Não é disso que nós estamos falando. Mas o que eu quero dizer a você é que nós precisamos fazer alguns downloads. E o principal dele é o download do Evangelho de Cristo em nossas vidas. O Evangelho de Jesus, ele precisa estar no HD da sua família, completo. Depois nós vamos tendo possibilidades de agregar algumas coisas, mas o Evangelho, ele precisa estar ali. E o Evangelho é de quem? De Jesus. Então, a partir de um texto muito conhecido, eu quero pensar com vocês algumas lições nessa noite que vão fortalecer justamente os nossos laços familiares e principalmente dos casais, para que em momentos decisivos nós possamos continuar caminhando juntos. Porque o grande perigo é em momentos decisivos cada um querer tomar o seu caminho. E isso não é bíblico. Isso não está no Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que estar totalmente baixado. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 10. Texto por demais conhecido. Você pode acompanhar a leitura aí na projeção. Nos diz assim a santa palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Ele não foi, só abrir um parênteses aqui, ele não foi a reboque porque a sua mãe foi convidada, mas ele também havia sido convidado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava, aí eu vou dizer a medida, 80 a 120 litros, tá? Essa medida que está aí, cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, significa 80 a 120 litros cada uma. E aí ele continua dizendo: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Outra parada aqui: se era de 80 a 120 eles encheram totalmente, então 120 litros, ok? Continuemos. Tendo o mestre-sala provado, então lhes determinou, desculpa, o verso 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, aí o verso 11, eu quero ler também esse verso, eu ia deixar por último, mas vou ler ele aqui. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E se quiser, mantenha a sua Bíblia aberta aí, ou seu celular na Bíblia. Amado Deus, nós te pedimos, Senhor, que no nome do teu Filho Jesus, o Senhor fale ao coração desses casais que aqui estão, a essas famílias, que eles sejam fortalecidos na força do teu poder. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não tem como dizer que esse texto é um texto que vai falar sobre isso ou aquilo. Esse texto ele tem um fundamento e tem um princípio. Jesus fez um milagre. Ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre. Então, o que esse texto está mostrando é o desenvolver do ministério de Jesus, mas o que é interessante, e aí nós podemos inferir algumas coisas, é que isso aconteceu em um casamento, e tinha algumas circunstâncias que estavam presentes nesse casamento, que nós podemos tirar como lição. Mas eu quero deixar claro que o texto, a exposição desse texto, aponta para um milagre que Jesus fez. E aprove a Deus que esse primeiro milagre fosse em um casamento. E por isso tem aplicações importantes. O Evangelho de Jesus, ele precisa estar presente. Uma verdade aqui inquestionável é que nesse casamento em tela, que nós acabamos de ler, faltou o vinho. E o vinho naqueles dias representava a festa, a alegria da cerimônia. Todas as outras partes eram boas, mas o vinho tinha essa representatividade, a alegria. E nós sabemos que, assim como foi naquele casamento, muitas vezes na nossa família, talvez não está faltando o vinho. Esse não é o nosso problema hoje, mas está faltando a alegria nos casamentos, a festa nos relacionamentos, sabe? Está faltando isso, e muitas vezes essa falta de alegria, ela vem por conta de um sofrimento, por conta de uma notícia, de uma doença trágica, por conta de uma notícia da perda de alguém que você ama muito. Então muitas vezes o sofrimento traz essa falta de alegria dentro do casamento, mas ela também pode vir por decepção. E o que é interessante, decepção nós nunca sentimos por quem nós não gostamos, só nos decepciona quem nós amamos e gostamos. Temos relacionamento, nós só temos decepção com quem nós conhecemos ou nos relacionamos, senão não teríamos. Então decepção também pode trazer tristeza, falta de alegria no casamento. Mas tem um outro lado, e talvez o mais importante: o pecado também traz tristeza aos nossos relacionamentos. E é interessante, quem talvez já leu o livro, eu fiquei curioso quando o pastor me mandou, e eu dei uma lida, e ele começa o primeiro capítulo justamente falando sobre isso, que o pecado manchou a humanidade, mas nós não podemos apenas entender que os problemas do nosso casamento é só por conta do pecado. Não. Mas ele tem um peso muito grande na nossa decadência como ser humano. Então, é preciso que eu e você consiga enxergar o que tem causado essa tristeza em nossos casamentos. Talvez o seu relacionamento familiar esteja passando por um momento como esse. Naquele casamento foi a falta do vinho. Veja, no primeiro dia, ou seja, no dia de festa, um dos dias, porque nós sabemos que o casamento judeu, ele tem mais de um dia. E aí as pessoas dizem: olha, mas veja, Jesus transformou, e aqui eu vou abrir o parênteses, foram 700 e poucos litros de vinho naquele dia.
O pessoal já tinha bebido bastante, tá? Mas, entenda, não era apenas um dia, foram vários dias, vários convidados. Só para deixar claro isso aqui, que às vezes a gente usa esse texto para dizer assim, aí ó, o Senhor transformou em vinho e aí pode tomar vinho. Não, calma, ali foi o primeiro milagre que Jesus fez, porque naquele casamento estava faltando aquela alegria. E quem vai procurar Jesus? Maria. Então, quando eu falo de que nós precisamos ter o evangelho de fato dentro da gente, é que nós não podemos deixar o autor do evangelho, que é Jesus, o próprio evangelho encarnado, fora do nosso casamento. Ele não pode ser um coadjuvante, ele precisa ser o principal do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. E isso é fazer o download do evangelho, é ter Jesus como a centralidade do meu e do seu relacionamento, dos nossos laços familiares. Jesus precisa ser de fato quem coordena. E aí eu quero dizer a você, lembra daquela primeira fala, quando eu disse que às vezes nós temos uma visão machista e feminista? O equilíbrio de tudo isso é o evangelho. O equilíbrio de tudo isso é Jesus. Vou tomar uma água. Então, nós precisamos olhar para o evangelho como o único que pode nos dar retorno à alegria no nosso casamento. Então, não deixe Jesus como coadjuvante, mas traga-o para o papel principal da sua história, da sua vida. Jesus e seus discípulos, diz o verso 3, também haviam sido convidados. Claro que eu estou dizendo que aquela festa foi assim, e na festa da sua vida, e no seu casamento, Jesus foi convidado de fato para ser participante. Aquele cordão de 3 dobras, de fato tem 3 dobras na sua família, no seu casamento? Pense sobre isso. Isso é fazer um upgrade nas nossas vidas. É de fato Jesus, nos dias que estamos vivendo, ser o principal. É Ele quem vai nos dar norte para tudo aquilo que vamos fazer. O pastor, amado pastor, que hoje está na glória, eu creio nisso, Tim Keller, ele dizia o seguinte: nos círculos cristãos, é muito comum presumir que o evangelho é algo basicamente para os não convertidos ou novos convertidos. A gente às vezes pensa assim. Nós vemos como um ABC das doutrinas básicas, que constitui a maneira pela qual alguém entra no reino de Deus. É através do evangelho que entramos no reino de Deus. Mas isso é básico. Costumamos supor que, uma vez convertido, uma vez que firmamos na igreja, fizemos a nossa profissão de fé, não precisamos mais ouvir e estudar ou entender o evangelho, mas sim de material mais avançado. Olha, meus irmãos, lê de engano isso. Mas Tim Keller ainda continua dizendo: o evangelho precisa ser o abecedário da vida cristã. Ele é de A a Z. Vocês já viram um livro que tem assim, Calvino de A a Z? Eu não estou dizendo que nós não temos que ler Calvino de A a Z, mas você precisa ter Jesus de A a Z em sua vida, para que você fortaleça o seu casamento nos momentos decisivos. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. E ele continua ainda: ele não é apenas a maneira, o evangelho, pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. Que mente brilhante desse homem de Deus. Ele diz:
é a maneira pela qual Cristo transforma pessoas, igrejas e comunidades. E eu aqui acrescento casamentos. É através do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que em alguns momentos a alegria pode faltar, mas Cristo é o único que pode restaurar a alegria. Assim como em Caná da Galileia, Ele transformou água em vinho, Ele pode transformar a sua tristeza hoje em alegria e renovo na sua família, no seu casamento, entre você e sua esposa, entre você e seu esposo. Creia nisso. Ele é suficiente. Por isso que não dava para nós começarmos sem falar disso. Essa é a base. Essa é a nossa base. Antes de entrarmos em qualquer relacionamento, eu quando faço o curso de noivos, ainda hoje, pastores aqui presentes, eu uso um livro bem antigo. Bem antigo. Eu gosto muito desse livro. E o autor, ele trata sobre alguns pontos e alguns aspectos para famílias iniciais. Ele fala sobre aquela bagagem que nós trazemos das nossas famílias. E ele chama isso de heranças familiares. Jaime Campbell. Um livro bem antigo, mas muito atual. Porque quando você se decidir um dia a unir a sua vida de outra pessoa, do seu esposo, da sua esposa, você vem com uma bagagem enorme que você construiu ao longo da sua adolescência, infância, adolescência, juventude, e aí você vai juntar com outra pessoa que muitas vezes é totalmente diferente de você. Deixa eu citar alguns exemplos. Tem famílias, e isso o autor até fala, ele cita ele no livro, continuando dizendo sim. Ele diz que ele não tinha expressões emocionais. Ele não era alguém que gostava de expressar, ele gostava mais de fazer as coisas. Mas ele não tinha aquele carinho, a dedicação de dizer, oh meu amor, eu te amo. Ou então, mas ele fazia algumas coisas. E ela, por outro lado, era uma mulher que se dedicava e tinha fortes expressões. E aí, entrou em um choque, entrou numa colisão. Quer ver um outro exemplo? Quem já não... Talvez com você não aconteça isso não, mas lá em Paulo Afonso, com um casal que eu conheço, e que está aqui hoje. Olha, foi um choque de realidade quando, nas nossas festas familiares, Natal, Ano Novo, eu queria, porque a minha família tinha uma tradição de todo ano se reunir. Os filhos com os meus pais, com meus avós. E no início, a minha esposa, ela foi. Não sei se ela estava querendo me conquistar naqueles dias ali, noivado. Ela ia comigo. Mas chegou um momento que ela disse, eu também quero me reunir com meus pais. Eu desejo isso, como é que vai ser? Aí eu disse, ai. Como é que eu vou quebrar agora esse paradigma com meus pais? Que nós já tínhamos formado e eles já esperavam todo ano. Sabe? Era algo que não precisava nem combinar, nós já sabíamos. E agora? A minha esposa também deseja se reunir com a família dela, ou com os amigos, ou outra programação. E aí, como eu vinha com herança, ela vinha com as heranças dela, foi um choque. Porque muitas vezes não houve uma conversa antecipada sobre isso. Nós conversamos sobre várias coisas antes de nós casarmos. Várias. Mas algumas que pareciam ser pequenas demais. Oh, meus irmãos, causaram um atropelamento terrível. Amanhã vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Mas eu estou só dando uma ideia do que é que acontece. Para vocês não ficarem assim, o que é, pastor, o que o senhor vai dizer? Eu vou dizer. No início do meu casamento, eu passei alguns dias fora de casa. Nós tomamos uma decisão de que cada um ir para o seu lado ia ser melhor.
morreu do coração. Mas foi. Amanhã eu vou conversar melhor sobre isso e vou mostrar a vocês como foi o desenrolar disso. E hoje nós estamos completando, hoje não, né? Esse ano nós completamos 27 anos de casados. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Mas sabe quem restaurou a alegria? Foi a minha mulher. Foi eu. Foram nossos filhos. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, que me fez entender algumas coisas e que colocou no coração dela também raízes fortes para dizer assim: nada vai poder nos abalar, porque nós temos aquele que pode nos sustentar até o dia dele em nossas vidas. Foi assim que Jesus fez na minha vida, foi assim que Jesus fez na vida de algumas pessoas, e é assim que Ele pode e quer fazer na sua vida hoje também. Mas é preciso que o Evangelho esteja com download concluído. Mas mesmo assim, a minha irresponsabilidade, irmão, lembra do que nós falamos? Soberania de Deus, responsabilidade do homem. A minha irresponsabilidade, porque a minha bagagem familiar, a minha herança familiar, diferente da dela, eu já estou atropelando, eu já estou querendo entrar no assunto de amanhã. Deixa para amanhã esse. Vamos voltar para aqui. Então, C.S. Lewis, ele também diz assim: nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambição, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, aquela mesa que está posta para nós. Muitas vezes nós esquecemos dela, a mesa do Evangelho, que é preparada para os filhos, e muitas vezes nós estamos correndo atrás de outras coisas. E C.S. Lewis coloca aqui, você pode até dizer assim: que frase é essa de C.S. Lewis? Correndo atrás de álcool, sexo e ambição? Mas muitas vezes nós estamos assim. Aí ele diz: aí como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo os seus bolinhos de areia em uma favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias da praia. Veja que às vezes nós estamos assim: não, eu não quero porque eu não sei o que é a praia. Mas Jesus está nos oferecendo uma condição muito melhor dentro do seu Evangelho, dentro da firmeza que há nele, e nós estamos aqui com medo disso, e aí ficamos com os bolinhos de areia. Então entenda o que C.S. Lewis está dizendo na sua mente poética. Agora, a primeira lição que você vai tirar comigo nessa noite é que Maria diz assim, no verso 5: façam tudo que Ele vos mandar. Mesmo que você não entenda, faça, obedeça. Olha, Jesus diz assim: encham os potes de água. O que é que você pensaria? É vinho que está faltando, oh Jesus. Encham de água. Aqueles homens não foram perguntar nada, eles obedeceram. Porque Maria já tinha dito: façam tudo, obedeçam a Jesus. Então na sua vida, no seu casamento, eu e você precisamos obedecer a Jesus para fortalecer o nosso casamento. Obedeça, mesmo que você não entenda. E onde é que nós vamos, ou a quem nós vamos obedecer? O Evangelho de Jesus, que está descrito em sua palavra. E depois, Jesus ainda disse assim, no verso 7, no verso 8: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Aqui, nós não vamos entender que, como em outras situações, Jesus Cristo orou ali e disse: Talita cumi, levanta menina, eu te mando. Jesus disse: pegue agora. Encheram? Encheram. Leve lá para a sala. Levar água? Ninguém questionou. Agora veja, aqueles eram servos dos noivos,
Aí eu e você somos servos de Jesus e queremos ficar questionando Ele. Entendeu? Pegou aí o fio da meada? Quando é que o evangelho está concluído? É quando eu obedeço Ele sem ficar fazendo questionamento. Porque eu sei que Ele é o único que pode trazer ou restaurar a alegria no meu casamento. Então eu preciso obedecê-lo sem restrições. Porque não vai ter dificuldade para quem obedece ao evangelho, no sentido de ser difícil, pesado. Entenda, situações adversas todos nós passamos, todos nós, mas com certeza, com Jesus presente em nossas vidas, o evangelho presente, será muito mais fácil passarmos as adversidades, porque com Ele o fogo não queima, com Ele o leão não te come. Posso ouvir um amém? Não é para mim não, é para Ele, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o dono da sua vida e do seu casamento, o dono da minha vida e do meu casamento. E aí, quando eu obedeço a Ele, sem questionar, eu preciso me humilhar. Mesmo que você não entenda, obedeça a Jesus. Segunda lição: confie que Jesus tem o melhor para você. Se você não entender isso, o evangelho não entendeu ou não entrou na sua vida. Eu vou mexer no vespeiro aqui, e aí depois o pastor Luiz aí conserta. Brincadeira. Mas olha, tem muita gente lá em Paulo Afonso que está dentro da igreja, está dentro da igreja presbiteriana, mas infelizmente o evangelho não está nele. Por quê? Porque ele não consegue obedecer ao evangelho. Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Foi uma promessa para aquele povo específica? Foi. Mas é o mesmo Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer ao evangelho, eu farei o melhor por vocês. É isso. É isso. Confie que Jesus tem o melhor. 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Poderíamos traduzir por obedecer o seu evangelho. E os seus mandamentos, aqui está. Meu irmão, você pode colocar aí para mim na projeção esse texto? 1 João 5,3, enquanto eu tomo água. Você pode ler para mim a penúltima e a última linha? Vamos lá todos. E vocês estão cansados, é? Já? Eu vou terminar, prometo, já está indo para o final. Tem um último ponto só, mas leiam bem forte aí, por favor. Com alegria do meu casamento. Vamos lá? Isso está dizendo que não é que eles sejam fáceis, mas eles não são pesarosos. Quando você obedece ao evangelho, você vai ter alegria e satisfação de saber que você está fundamentado na verdade. Ele não é pesado, ele não é pesaroso. Agora, não é fácil. Não é fácil obedecer ao evangelho, mas não é pesaroso. Veja que existe essa diferenciação que aí está no texto. Então, confie que Jesus tem o melhor para você e para a sua família. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, verso 8, ele diz: e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para dar o melhor para mim e para você, dar vida, porque nós tínhamos a morte. Então Ele sempre nos dá o melhor. E em terceiro e último lugar, obedeça até o fim. Não é apenas obedecer em algumas coisas. Obedeça até o fim. Siga as instruções de Jesus. Veja o que diz o verso 7. E os encham até a borda. Vá até o fim. Eu quero que vocês encham até o fim. E eles fizeram. Qual a dificuldade de nós obedecermos ao Evangelho até o fim? Muitas. Sabe por quê? Porque talvez o download não foi concluído. Essa é a verdade. E tem muita gente que está talvez precisando voltar ao que Tim Keller falou, ao abecedário da vida cristã. Tem gente procurando coisas avançadas e esquece daquilo que é suplemento e base para a nossa vida. Ela não só é a base, mas ela suplementa. Porque às vezes a gente precisa ter base e procurar suplementos. O Evangelho não, ele é base e suplemento, base e suplemento. Ele é tudo através de Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Obedeça até o fim. Todos, olha o que acontece, olha o resultado da obediência até o fim. A alegria retorna. O verso 10 diz: todos servem o primeiro vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Não dá para deixar isso de fora, essa aplicação. Quando nós obedecemos o Evangelho, quando o Evangelho está presente na minha vida, na sua vida, a alegria do casamento volta. Porque Ele quer o melhor para mim e para você. O resultado é a volta da alegria. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, diz o verso 11. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Segundo resultado, o Evangelho se espalha e a glória de Jesus é vista. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, eu falo sempre isso lá na nossa comunidade, pastor Renato, que a Bíblia diz assim, que as nossas melhores obras diante de Deus, elas não passam de trapos de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Alguns aqui sabem. Quem não sabe, levante a mão. O que significa trapo de imundície? Levante sua mão, por favor. Tenha coragem. Os outros sabem. Que bom. Absorvente usado. Você sabia? As nossas melhores obras não passam diante de Deus de absorvente usado. Trapo de imundícia era isso. Espera aí, pastor. Calma. Diante de Deus, o que nós fazemos de melhor, se comparado à bondade dEle, a tudo que Ele é, não passa de um absorvente usado. Alguém aqui guarda absorvente usado em casa? Faz o quê? Joga no lixo. E às vezes tem que ter vergonha, né? Joga fora. Agora, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz também, o próprio Jesus falando também, ele diz que aqueles que obedecem a sua palavra, esses são os seus amigos. Agora nós vamos ouvir também o texto dizendo assim: para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As nossas melhores obras diante de Deus, elas são pequenas,
mas as nossas obras diante dos homens, quando eles olham para isso, eles veem a glória de Deus e eles vão glorificar a Deus. Então o Evangelho se espalha e a glória de Deus é vista no seu casamento, na sua família, na sua realidade familiar. As pessoas vão dizer assim: que momento difícil eles passaram, mas eles estão firmes para a glória de Deus, porque Jesus, o Evangelho, estava presente na vida deles, e o resultado é: a alegria retornou ao casamento. A glória de Deus é manifesta. Eu concluo perguntando: você percebe a necessidade de renovar ou reorganizar algo na sua família em relação ao Evangelho? Diante do que você ouviu, será que de fato estamos buscando fortalecimento no Evangelho? Não tem como falar de outra coisa senão desse Jesus para as famílias. Não tem novidade. A novidade é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus renovando a minha alegria, a sua alegria a cada dia. O que muda são os problemas, mas o autor da solução é o mesmo. Será que no seu software familiar não está um tanto quanto pesado por conta do sofrimento, da decepção ou de algum pecado? É hora de fazer essa leitura, fazer essa busca do Evangelho. Esse download vai exigir obediência irrestrita ao que Jesus disser. A pergunta é: estamos dispostos a isso? Obedecer até o fim? Que em Cristo sejamos todos nós enriquecidos, fortalecidos. Para quê? Para que eu consiga continuar dizendo sim. Só o Evangelho em minha vida me fortalece a tal ponto que na hora da adversidade eu consigo dizer: Jesus, o que tu queres que eu faça? Que Deus em Cristo derrame graça sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Amém?